Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual a doutora Renata Tempesta, presidente da Comissão de Direito da Família e Sucessões da OAB Santo André. A doutora Maria Cristina Ramos de Stefano, palestrante da noite. E essa que vos fala, Priscila Kogan, atualmente diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema suicídio, a epidemia calada, em referência ao mês do Setembro Amarelo. A doutora Maria Cristina é formada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos desde 1976, possui título de especialista em saúde pública pela USP. Por 10 anos lecionou na Faculdade de Medicina de Jundiaí e trabalhou como médica sanitarista nas unidades de saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Obteve o título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 1996. E vem atuando na especialidade. Por 25 anos, participou do quadro de cooperados da Unimed Jundiaí, tendo sido diretora de médicos cooperados em uma gestão. Em 2012, perdeu o seu filho, Felipe de Stefano Bauster Martins, de 34 anos, por suicídio. E desde então, vem se dedicando à conscientização sobre o suicídio e a sua prevenção, por meio de palestras para estudantes, funcionários públicos, empresas, hospitais, presídios e outras diversas instituições. Além das palestras, a psiquiatra publicou o diário do seu filho, com o título Suicídio, a epidemia calada, que traz o cotidiano dos últimos anos de vida do Felipe. Desde 2016, atua como voluntária no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, instituição que há mais de 50 anos presta acolhimento emocional a toda a população. Que honra tê-la aqui conosco, doutora Maria Cristina. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes de lhe passar a palavra, eu vou passar a palavra para a doutora Renata Tempesta para suas considerações iniciais. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite por participar de uma mesa sobre um tema tão importante, tão necessário nos dias atuais, ainda mais nos momentos de hoje, né, que a gente vem vivendo com pandemia, isolamento, crise financeira, enfim. Gostaria de deixar meu agradecimento para a minha presidente, que ela está sempre apoiando os nossos projetos, em se envolvendo em tudo que a gente se propõe a fazer dentro da nossa casa. Agradecer à minha diretora de comissões, incansável, que sempre se preocupa com as comissões, o andamento, a qualidade do que a gente entrega. Agradecer a todo mundo que está aqui. E, por último, mas não menos importante, agradecer à doutora. Muito obrigada pelo aceite do convite, por vir tratar de um tema tão importante, tão necessário. Boa noite para todo mundo. Obrigada, doutora Renata. Lembrando que a palestra está sendo gravada, depois vai ficar disponibilizada no canal do YouTube do OAB Santo André e está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Doutora Maria Cristina Ramos de Stefano, muito obrigada mais uma vez. Eu lhe passo a palavra para início dos trabalhos. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de, mais uma vez, a gente acolhendo aí o Setembro Amarelo, estar divulgando esse tema tão espinhoso, tão difícil, mas, infelizmente, é uma urgência em saúde pública falar sobre suicídio, né? E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente hoje, agora, nesse momento, e que vocês também possam se tornar multiplicadores na promoção da saúde mental.
Infelizmente, na área da saúde, e pior, na medicina, nós primeiro falamos da doença para depois a gente falar sobre a cura, né? Mas em saúde pública é o contrário, nós precisamos pensar primeiro na saúde e como fazer promoção de saúde. E é interessante que o tema do suicídio, ele sempre ocorreu na história da humanidade, aliás, a história da própria suicidabilidade, né, que nós falamos, é uma história que acompanha o ser humano. Não é recente o tema, mas acontece que o contorno das ocorrências suicidas vem mudando conforme a humanidade vem se desenvolvendo, né? O que nós sabemos, né? Primeiro, tem uma área importante do conhecimento em saúde que chama-se suicidologia, e ele é aberto para todos os profissionais que tenham alguma formação universitária. Então, nessa formação, que existem agora várias instituições no Brasil fazendo a pós-graduação, são 18 meses de pós-graduação e mais o TCC, né? Então, vão-se 2 anos de conhecimento. Para a gente ter uma ideia, vai desde a antropologia até a questão mais séria, né, da medicina legal. E, com certeza, inclui, sim, o direito, por conta das legalidades ou não de uma ocorrência suicida. Então, nós estamos falando aqui de alguns processos, né, que eu não sei se vocês já tiveram nas suas carreiras a oportunidade de atuar, até porque dentro do direito é também uma especialidade, que são as chamadas, né, necrópsias psiquiátricas e também as necrópsias psicológicas, né? Eu estou começando do fim. O que é necrópsia psiquiátrica, né? Isso é muito feito na medicina legal, por conta da questão de identificação de um homicídio ou de um suicídio. Parece tão óbvio, mas não é óbvio. Muitas vezes isso acaba gerando processos exaustivos, tanto para vocês que estão de um ou do outro lado da ação, e também para todo um esquema bastante técnico que vem se desenvolvendo na identificação da criminalidade ou não de um suposto ato suicida. Então, somos parceiros todos, né? Quando a gente fala em suicidologia, nós falamos desde policial, militar, desde o bombeiro, que muitas vezes hoje ocorre tentativas a suicidas, cada vez com maior frequência. Infelizmente, piorou nos últimos 18 meses, com certeza. E até nós estamos falando aí de sociologia, o pessoal que estuda o porquê na vida social do humano acontece esse tipo de ocorrência. Isso sem falar na psicologia e na psiquiatria, 2 campos que estão diretamente envolvidos na ocorrência suicida. Não mais no paciente, né? E muitas vezes ele foi nosso paciente ou é nosso paciente, mas principalmente no que nós sabemos que é a família sobrevivente. Nós chamamos de família sobrevivente a família do entorno imediato e do entorno não tão imediato, mas até sobreviventes ao suicida, hoje a gente inclui colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola. E isso vai, então, num processo de um caminho muito tortuoso, né? Só para a gente resumir um pouco a minha história, como você mesmo falou, o meu filho mais velho, Felipe, ele morreu em 2012,
né, em novembro de 2012. E, no meu caso, como psiquiatra, eu tinha muito pouca ideação suicida no consultório, muito menos, então, planejamentos, e eu tinha tido só dois ex-pacientes que cometeram suicídio anos depois do meu atendimento. Então, a minha experiência com o assunto era muito ruim, péssima, né? E baixa, porque eu não tinha tido ocorrência, né? Aí que eu fui, então, a partir da leitura do diário dele, aliás, eram 10 cadernos de diários, mas eu comecei a ler pelo último, isso em 2014. E durante 2 anos, eu e outro filho, desmanchamos o apartamento dele, ele tinha 34 anos, morava sozinho, era funcionário público, então não era uma casa que eu tinha acesso, né? Às vezes eu ia lá tomar um cafezinho, mas não tinha uma convivência íntima com esse meu filho, até porque ele vinha muito mais em casa, né? A casa da mãe sempre tem mais comida, tem mais diversão, tem mais opções, né? Então, e tinha o meu outro filho que morava comigo, né? O Plínio. Então, o Felipe tinha uma vida muito discreta, inclusive, né? Ele era uma pessoa muito focada nas questões dele, era um leitor contumaz, uma pessoa de um desenvolvimento intelectual muito grande, não tinha nenhuma formação universitária, apesar de ter entrado em 3 faculdades, né? E ele chegava em casa muito bravo, logo que ele começava a fazer os cursos, porque ele falava, eu não admito que eu vou pagar para ensinar os professores o que eles não sabem. E não era arrogância, não, era mesmo leitura, era um leitor voraz e muito interessado em vários campos, lia coisas exóticas, né? Então, quando eu achei os diários dele, que ficaram numa caixa, né, durante 2 anos, eu tive uma leitura extremamente difícil. Foi se revelando um Felipe que eu não conhecia. Esse filho não era meu filho, era alguém muito estranho e completamente doente, né? Com um quadro depressivo gravíssimo, com um alcoolismo contumaz diário, altas doses de destilados, e uma pessoa que sofria com enxaquecas terríveis, de ter que ir para pronto-socorro, e eu não conhecia esse filho, né? Ele nunca se mostrou alterado psiquiatricamente perante mim. O que eu sempre insisti é que ele fosse procurar ajuda para tratar a enxaqueca, né? Então, essa questão do tratamento que foi dado ao livro, ao diário, eu procurei uma editora, e como nada acontece por acaso, né, ou citando Jung, né, na sincronicidade da vida humana, essa editora também tinha perdido o pai por suicídio. E ela, quando fez a leitura prévia do texto, ela ficou muito emocionada, e 2 emoções que ela me relatou. Primeiro, que não tinha que mudar uma crase da redação. E segundo, que aí ela sabia o que o pai dela tinha passado, coisa que ela nunca tinha imaginado que pudesse ser tão semelhante. Então, a publicação do livro, eu me inscrevi para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria em 2015, para uma mesa redonda sobre suicídio, e já entrei com esse nome, Suicídio, Epidemia Calada. E por quê? Veja, em 2015, não faz tanto tempo, são só 6 anos, mas nesse período, quantas discussões surgiram a respeito do suicídio. Mas nessa época, a família se cala, e se cala até hoje. Os médicos se calam.
né? É muito raro a gente ir num médico que pergunta como vai a sua saúde mental? Isso não existe. Quando o médico fala, olha, eu acho que você precisa procurar um psiquiatra, ele sabe que esse paciente não vai mais voltar com ele, né? Então, a questão da sociedade escalada, e só se divulgava suicídio de superstar, né? E de uma forma sensacionalista, e nada ética, nem na questão da imprensa. A família direta, ela fica tão impactada que eu já conheci gente que mudou de cidade, para ninguém saber que tinha um filho suicida na família. Então, esse estigma, né, e preconceitos, e segregações, e discriminações, impactaram tanto a Organização Mundial de Saúde, que vem rastreando as ocorrências suicidas no mundo há mais de 30 anos, ela, então, em 2010, determinou que o dia 10 de setembro seria o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E, com isso, os movimentos começaram tênues em alguns países signatários, nós somos países signatários, e no Brasil, em 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria acatou também o dia 10 de setembro, e então criou-se o Setembro Amarelo, para que a gente, durante esse mês, fizesse uma campanha, né? Campanha é um processo de começo, meio, fim e tema específico, né? Prevenção do suicídio. Mas o que tem acontecido de 2015 para cá? Nesse congresso, eu publiquei o livro, lançamos o livro no congresso, e começou aí um movimento bastante interessante, e o André Trigueiro, eu fui assistir uma palestra dele, e ele falou sobre o CVV, que ele é porta-voz do CVV, eu não conhecia o CVV na época. Fui lá, depois que acabou, né, a palestra dele, falei, o que é CVV? Né? Eu não tinha começado ainda. Ele explicou e falou, olha, na sua cidade deve ter, e se não tem, começa você um CVV, Centro de Valorização da Vida. Bem, nesse meio tempo, eu estava... eu sei que é difícil para quem é mãe imaginar o que é enterrar um filho, né? A gente não faz ideia. A gente fala, eu sei o que você está sentindo. Essa é uma fala muito pouco agradável, porque ninguém pode imaginar o que é mães enterrarem seus filhos, como agora. Tanto que eu tenho muito temor pelas crianças órfãs e por toda essa juventude que vai chegar na vida adulta com esse trauma existencial. E, mais ainda, as pessoas idosas que enterraram seus próprios filhos. Como é que vai ser esse restante de existência com essa dor insuportável? Primeiro, né, lógico que tem um sentimento de culpa devastador. E ele não acaba assim tão fácil, mas aí o que nós, né, sabemos das nossas crises existenciais? As pessoas que conseguem passar por crises existenciais devastadoras, uma das formas de superação é o que a gente chama de ressignificação. E alguns eventos, além de entrar para o CVV, tiveram um impacto muito grande nesse processo de ressignificação. Uma delas foi estudar sobre suicidologia, a outra foi entrar para o CVV, a outra foi participar de grupos de Anaranon, não sei se alguém aqui sabe o que é isso.
Do mesmo jeito que existe Alcoólicos Anônimos, ou AA, existem grupos de NA, Narcóticos Anônimos. E os familiares dos alcoólicos, né, são chamados de Al-Anon. São reuniões muito semelhantes ao do AA, só que são os familiares. E quem participa do grupo do NA é o Nar-Anon, são os familiares dos dependentes químicos em recuperação. 2 anos depois que o Felipe tinha morrido, o meu outro filho, o Plínio, também tentou suicídio, o que também não é uma ocorrência incomum. Infelizmente, ela é muito mais comum do que a gente imagina, e ela pode ocorrer, normalmente ocorre logo nos primeiros 5 anos da primeira morte. Então, eu conheço mães que enterraram 2 filhos. Então, a culpa é muito grande. Então, participar desse grupo de Nar-Anon, onde eu pude sentir um acolhimento muito grande por tudo isso que eu estava passando, né? uma sequência de eventos extremamente graves e desfavoráveis. E o que o CVV significa para mim, né? Realmente, a ideia de ressurreição, né? A questão cristã, né? No sentido de que nós, os cristãos, acolhem a ideia que existe vida após a morte, acaba sendo para nós, mães, pais, irmãos, familiares de suicidas, realmente algo que vai levar a essa ideia. Existe vida após esta morte. Mas que vida que eu vou viver? Aí a opção de entrar nesse trabalho de falar, né? Falar. E, né, eu brinco muito que eu vou onde o povo está, parodiando aí o Milton Nascimento, né? Por quê? Porque nós precisamos falar mesmo, né? E a professora Alexandrina Meleiro, da USP, uma grande estudiosa dos processos de depressão grave, gravíssimas, que levam à morte, ela diz que nós vamos precisar amarelar o ano inteiro, que não vai dar conta só o setembro. E que quanto mais as pessoas se engajarem nesse processo de acolher a dor psíquica, mais pessoas nós vamos salvar. Mas por que isso se torna um problema de saúde pública, né? Então, aí que começa a parte, eu chamo de mais trágica da suicidologia. O Brasil é o 8º país no mundo em ocorrências de suicídio. No Brasil, nós temos uma contabilidade média de que a cada 45 minutos um brasileiro morre. São 32, em média, por dia. Hoje, a população mais vulnerável são os adolescentes de 9 a 29 anos. Aí que começa uma estatística apavorante, porque morre-se mais de suicídio do que de AIDS. E uma outra questão gravíssima é que esses adolescentes, a gente fala, mas 29 anos é adolescência? A adolescência termina entre 25 e 30 anos. Mas hoje, o adolescente com 22 anos está se formando numa faculdade e ele é considerado adulto. E ele não é adulto ainda, né? Ele está se adultizando num processo que vem obrigando as nossas crianças a tomar decisão de vida com 14 anos, com 13 anos. Hoje, uma adolescente de 13 anos decide ser médico. E ele vai entrar na faculdade de medicina, no máximo, com 18 anos. Então, isso assusta muito, porque
porque o grau de imaturidade da nossa população está muito alto. E eles não têm um desenvolvimento psicoemocional suficiente para suportar todos os processos da vida adulta, que são muitos, né? Então, alguns problemas coadjuvantes a isso. Nós sabemos que a primeira causa de morte são os transtornos depressivos. Nós não estamos falando de depressão leve, nós estamos falando de depressões gravíssimas, né? Um quadro de abatimento psíquico que é caracterizado, né, por sensações constantes e contínuas de desamparo, desespero e desesperança. Isso leva a um quadro, num cérebro imaturo em termos emocionais, a sentir isso como devastador. É algo, por isso que eles falam muito, eu não vejo luz no fim do túnel. E essa analogia é terrível, né? Porque você está cercado de escuridão e não ter aonde se apoiar e não ter para onde seguir, é realmente um processo de sucumbência, né? Então, a questão da depressão grave em adolescentes também por conta que eles não têm maturidade para identificar até isso, os componentes da dor psíquica. Você pergunta para um adolescente hoje, o que você sente? Ele fala, eu não sei. Porque existe uma espécie de analfabetismo emocional. Em compensação, se eu perguntar para ele o que é o teorema de Euclides, ele sabe de cor porque ele tem que passar no vestibular. Então, está havendo um descompasso enorme, né, um desajuste entre o desenvolvimento cognitivo, intelectual e o desenvolvimento emocional. E esse processo, ele não está ajudando num processo de desenvolvimento contínuo. Geralmente, o desenvolvimento emocional deve alavancar o desenvolvimento intelectual. E nós estamos fazendo exatamente o contrário. Eu estou falando nós, enquanto realidade brasileira. Outros países já estão mudando muito o processo da desenvolvimento psicoemocional. Então, como é que fica essa questão da dor psíquica num adolescente, numa criança? Ele não tem competências de identificação e outra, ele não vai buscar ajuda. Ele não sabe nem a quem pedir ajuda. Ele não sabe o que ele quer da ajuda. É diferente de um adulto que está com dor de dente. A gente sabe aonde ir, como ir e sabe até quanto vai custar. Mas o adolescente não tem ainda essas referências externas. A referência da criança e do adolescente é o quê? É a família e a escola, basicamente. Então, nós estamos aqui num divisor de águas, enquanto o que fazer com o suicídio entre os nossos adolescentes. População indígena é a segunda prevalência maior de suicídios. E os índios, eles têm rituais de suicídio em grupo. A imprensa fala? Não, a gente não tem ideia. Mas no interior do Piauí, interior do Maranhão, onde ainda existem populações indígenas, e pior, em toda a nossa região amazônica, e não estou falando de índios lá no meio da selva, não são esses que morrem, são justamente os aculturados, das periferias das estradas, as periferias da cidade que vão surgindo a toque de caixa em toda a região norte e nordeste. E qual é o segundo componente do risco suicida? Essas estatísticas não são só do Brasil.
Existem estudos chamados estudos multicêntricos, que são feitos em várias cidades do mundo, com mais de 15.000 pessoas que foram a óbitos e fizeram esse trabalho de necrópsia psiquiátrica. E a segunda maior causa de morte é a dependência química. Aí, né, normalmente o pessoal fala assim, mas eu não sabia que maconha, cocaína, crack, LSD, metanfetamina e todos os outros siglas que existem hoje matavam. Não, infelizmente, ou felizmente, não são elas as drogas mais mortais que existem. É o álcool. Então, nós estamos falando aqui de um processo de alcoolização da nossa população jovem e que está tomando, né, está se embriagando sistematicamente aos fins de semana com metanol. Né? Eu falo assim, olha, metanol, não vamos esquecer, tá? É o álcool combustível, é o mesmo, né? Etilismo, é o álcool etílico, é o etanol. Então, e nós sabemos que os adolescentes, eles fazem um circuito meio macabro, né, de maus hábitos em relação ao álcool e outras drogas. E isso acaba sendo intoxicações gravíssimas, né? E eles associam, inclusive, com os energizantes, os energéticos, que tem uma substância, tem cafeína em altas doses, e outras drogas também simpaticomiméticas, que a gente diz, né? Mas que excitam todo o sistema de adrenalina e noradrenalina no nosso meio. Então, né, Cristina, você está falando que nós, o Brasil, estamos matando os nossos jovens? A política de controle de bebidas alcoólicas no Brasil, ele é absolutamente pífio. Não pode vender para menor de idade no supermercado. Ele não vai comprar só no supermercado. E a questão que é terrível, né, que os outros países já puseram a mão na consciência. Propaganda de bebida alcoólica a qualquer hora, em qualquer canal, financiando esporte? Como assim? Né? Todos os jogos de futebol televisionados nas TVs abertas são financiados pelas cervejas. Mas cerveja tem baixo teor de álcool. Tá, uma cerveja tem baixo, mas ninguém toma uma latinha. Então, nós estamos falando aqui, veja, a questão da prevenção do suicídio começa na promoção da saúde e vai terminar lá na pós-venção, prevenção, ação, pós-venção, que pode chegar no pronto-socorro, e aí já não vai dar mais tempo da gente acudir. Ou esse jovem vai entrar num processo tão grave de decadência psíquica que ele vai cometer um suicídio. Então, nós estamos aqui, né, num processo, enquanto país, que nós precisamos decidir que país nós queremos para os nossos jovens. Daí a necessidade enorme de reflexão conjunta. Por isso, o Setembro Amarelo não vai dar conta. O assunto é muito extenso, Priscila e Renata. Eu não sei se a gente começa a atender aí algumas perguntas, mas eu gostaria de me colocar a essa disposição, porque eu acredito que agora surjam algumas reflexões que nós podemos fazer em conjunto, né?
Só para vocês terem ideia, tudo isso que eu falei tem a ver com dados do mapa da violência, são dados estatísticos. Nós ainda não temos os dados estatísticos durante a nossa epidemia que nós estamos passando, mas existe sim uma suspeita de aumento dos casos de suicídio. Aqui onde eu moro em Jundiaí já há 40 anos, infelizmente a gente tem notícia de algumas ocorrências além da média para o período, né, do ano e para esse ano, infelizmente. Aqui nós estamos com um programa do CVV dentro da Prefeitura Municipal, porque o Felipe era funcionário público da Prefeitura, e antes da eleição do candidato a prefeito, eu fui lá bater na porta dele. Levei um livro e falei, olha, candidato, há ocorrência de suicídios dentro dos funcionários públicos, e eu sabia, porque eu sou psiquiatra, né? E nós precisamos fazer alguma coisa a respeito desses servidores. Eu estou à sua disposição, não só como mãe, Cristina, como médica, psiquiatra, mas também como voluntária do CVV. E assim que ele se elegeu, ele chamou o CVV e falou, eu lembro do que você me falou na campanha, e agora que eu estou aqui, eu quero que vocês comecem um programa conjunto aqui para os nossos funcionários. Nós temos 10 mil funcionários públicos em Jundiaí, para uma população de 500 mil habitantes. E começamos, então, chama-se Programa Viver, que é uma atividade do CVV, quando nós saímos do posto de saúde e vamos para a comunidade. Todas as quintas-feiras, das 9 da manhã às 11, agora online, né? Tudo bastante acessível, mas nós já tivemos salas com 30 funcionários públicos. Eu lembro de uma delas que falava assim, eu já tenho data para me matar. Ela está viva até hoje. Então, esses programas nossos, o CVV também tem um site, né, o cvv.org.br. Hoje nós atendemos por chat, por e-mail. O telefone não é mais telefone local, é 188, ele é tridígito, e é uma parceria CVV, Embratel, Ministério da Saúde. Então, nós sabemos exatamente quantos postos estão logados, que a gente fala, né? Quantos voluntários estão atendendo. Nós somos aí centenas de postos, alguns centenas de voluntários, 24 horas por dia em atendimento. E tem bastante atendimento. Era raríssimo o atendimento de criança, mas eles não ligam, né? Eles teclam. Então, tem sim os nossos voluntários que ficam nos plantão Corujão, né? Que é depois da meia-noite. Eles ficam à noite atendendo, os nossos plantões são de 4 horas. Às vezes a gente não dá conta nem do chat e nem do e-mail, tem lista de espera. Então, o que precisa para ser voluntário do CVV? 18 anos. Não precisa ter formação, porque existem treinamentos contínuos e constantes, todos mês tem reunião, todo semestre tem treinamento. E eu acho que um dos treinamentos mais significativos na minha vida foi um treinamento chamado escutatória. Logo que eu entrei no CVV, eu não tinha um mês de CVV, eu fui para o escutatória. O que é escutatória? Escutatória é baseado num conto, né, numa crônica do Rubem Alves. E aí começa assim, todo mundo quer fazer curso de oratória para falar bonito, mas eu acho que tem que ter um curso de escutatória para as pessoas escutarem bonito. E por aí vai.
esse curso mudou minha vida. Mas não mudou minha vida pessoal só, mudou minha vida profissional. No dia seguinte, quando cheguei segunda-feira no consultório, eu cheguei à conclusão que eu não escutava ninguém. Eu ouvia, dava palpite, interrompia, cortava, me nivelava. Às vezes a gente, né, fica tão impactado, quer dar solução rápida, eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia fazer aquilo, porque nem eu no seu lugar, porque você tem que pensar. Eu cheguei à conclusão que eu não sabia escutar. Então, essa questão de ser voluntário, de ser viver, nós estamos precisando muito de voluntários. E outra, né, outra tarefa do CVV, comunidade, além da gente sair do posto e ir para a comunidade, existe um trabalho, um atendimento chamado GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. E nós tínhamos um acordo com o velório municipal, os vários velórios aqui, onde nós deixamos folders do GAS. E às vezes eles chegavam e falavam, olha, eu acho que, se vocês conhecem o CVV, encaminhava para nós, não de forma direta, mas essa sugestão de procurar esse grupo, que é uma vez por mês. Infelizmente, das atividades do CVV, esse é o que a gente ainda não pôde voltar, porque ela não tem como ser online. São 2 horas de muito sofrimento. As pessoas vêm quase todo mês, e às vezes, quando não vem todo mês, ainda pede acolhimento por telefone. Então, além dessa atividade, nós vamos procurando desenvolver parcerias, né, com esse objetivo, acolhimento e apoio emocional, sem dar palpites, sem aconselhar, sem conduzir, sem encaminhar. Né? Então, o pessoal fala assim, mas então o que vocês fazem? Nós escutamos as dores da alma, fazemos esse trabalho de apoio emocional através de treinamento, né, da escuta compreensiva, da busca de que toda pessoa tem dentro de si um caminho para a sua saúde mental. E, às vezes, na escuridão da alma, ele não está encontrando, mas nós somos aquela mão amiga que entra no túnel com eles. Né? Eu brinco muito, olha, você põe a mão numa parede, a gente dá a mão aqui no meio e eu vou com a mão na outra parede. Eu tenho certeza que a algum lugar nós vamos chegar, juntos. Então, eu agradeço essa oportunidade. Eu estou sem cronômetro aqui, por isso que eu estou meio ansiosa. Não, eu estou encantada com a sua fala, doutora Maria Cristina. Que fala pertinente, que tema importante, é o que a doutora falou. Tem que ser falado todo dia, 365 dias por ano. Tem uma pergunta aqui, dá para perceber algum sinal de uma pessoa que vá tentar ou conseguir cometer o suicídio? Há sinais? É possível detectar esses sinais antes? A questão é muito sutil. Não, nem sempre é possível. Por quê? Porque as pessoas não falam, elas omitem, elas mentem, elas subtraem muitos sinais óbvios. Essa pergunta eu me fiz muito, mas como eu não percebi, né? Mas aí que tá, depois que o fato ocorre, nós vamos fazendo a retrospectiva, muitas vezes, como família, e a gente pesca, né, no ar algumas coisas que ocorreram. Na época, não faz sentido, porque são frases assim, de efeito,
A gente fala, não, para com isso, você é muito jovem, que é isso, pensando em morrer. Mas aí a gente... Essas frases que nós precisamos usar um estratagema que eu aprendi semana passada, hein, gente? Olha, vivendo e aprendendo. Com o professor Neuri Botega, né? É a maior, uma das maiores autoridades em suicidologia, professor da Unicamp. Ele falou assim, olha, começa com o ROC, R-O-C. É uma live, se quiser, você acessa aí, ROC, professor Neuri Botega. O R é de reparar. Sabe botar reparo? Ih, olha aqui, a barra da saia dela não tá legal. Ih, olha aquele homem lá, deixou a porta aberta do carro. Botar reparo. Né? Quando a gente fala assim, tanto pode ser para ajudar o próximo, né? Ó, sua porta está aberta. Como agora, pode ser para o mal. Ai, que bobagem que essa pessoa está falando. Mas botar reparo, já com esse olhar, essa criança não está legal. O que será que ela está usando só o lápis preto para desenhar? Por que ela usou tanto vermelho? Né? O O é de ouvir. Senta perto, aquela história. Vamos tomar um cafezinho ali? Oi, você vai no banheiro comigo? Preciso te contar uma coisa. Ou, ai, você sabe, eu estou com uma vontade de ir no shopping. Você quer? Vamos lá no shopping tomar um sorvete? Aí senta e abre os dois orelhas. Eu vi que você não está legal. Você está meio triste. O que houve? E ó, zíper na boca. Né? Eu falo muito para as crianças, chega em casa, põe a fita adesiva na boca da sua mãe, o silver tape, e fala, mamãe, vamos brincar de mudinho? Eu falo e você escuta, para ver se essas mães param de falar. E o C é o quê? Conduzir. Pega essa pessoa e fala, depois que você me falou tudo isso, você quer que eu vou com você numa psicóloga? Você quer que eu vou com você? Eu conheço uma pessoa da minha confiança que pode te ajudar. E conduza, pega no braço e vai junto. Porque a pessoa está tão deprimida, ela está numa situação tão deprimente que ela sozinha não vai chegar onde precisa. Ou vai chegar o SAMU, ou vai chegar a polícia. Então, o rock, né? Então, eu falei, vamos, pessoal, vamos divulgar o rock, porque é tão fácil. Não precisa ser psiquiatra, psicanalista, policial militar da investigação. É só sentar e olhar. E quando você olhar mesmo para enxergar, né? Para escutar e conduzir de uma forma acolhida. Não é falar, para com isso, é mimimi. Todas as pessoas que eu ouço no consultório que falaram para ela que era mimimi, graças a Deus elas chegaram na psiquiatria. E quantas não vão chegar? Vão achar que é mimimi mesmo, né? E não vão buscar ajuda. Quantos homens querem chorar, como eu, graças a Deus, vejo eles chorarem no consultório e falar, ainda bem que tem aqui para eu chorar, porque eu não posso chorar na minha casa. Eu vou chorar no banheiro, eu vou chorar no chuveiro, mas eu não vou poder chorar na minha casa. Às vezes eu choro no carro. Quer dizer, que solidão essa pessoa está vivendo quando ela está passando por traumas horríveis. Ai, não, você tem tudo. Conhece essa história? Como que você está deprimida? Você tem tudo. Tá? A nossa cultura do ter tudo não é ser tudo, né? Não é sentir tudo. Isso é um problema, né? Então, estamos numa crise existencial e eu acredito que é mundial. Quem sabe com essa pandemia a gente aprende mais algumas coisas em relação, inclusive, ao amor próprio, né? Ao amor ao próximo.
Concordo plenamente. Eu vou abrir a palavra aqui para a doutora Renata para suas considerações finais. O microfone. Sempre alguém tem que sinalizar o microfone. Aí, agora sim. Gente, eu sempre esqueço de ativar o microfone, me perdoem. Você Doutora, não está sozinha. repetindo o que eu estava dizendo antes, que prazer ouvi-la, que profundidade de conhecimento, que tema tão relevante, né? A gente fica... Eu sou mãe de uma adolescente de 16 anos e a gente fica pensando, assim, primeiro a senhora abordou o alcoolismo, né? A gente vive num mundo, primeiro, o alcoolismo, eu estava conversando com a minha menina sobre isso outro dia, né? E a gente vive num mundo em que o alcoolismo ele é fonte de renda. Isso né? mesmo. É o homem mais rico do Brasil. Econômicas, né? Então, existe um poder econômico que banca campanhas, banca propaganda, e existe essa glamorização do uso do álcool. Sim. Né? Ao passo que você ser dependente de crack, metanfetamina, de maconha, você recebe uma pecha de drogadicto, o álcool, ele te traz essa glamorização. Olha, eu cumpri um Dimple, 18 anos para sair de balada com a galera. Olha, eu cumpri um Ciroc para dividir com os meus amigos, né? E fora isso, esse entorpecimento, eu acho, eu não sei, eu não quero entrar no seu campo porque realmente não é o meu. Mas eu acho que esse entorpecimento do álcool, ele vem da falta de conexão interpessoal. Sim. As crianças, elas estão muito conectadas intertela, Uhum. extremamente desconectadas pessoalmente. Eles usam um persona para interagir entre eles virtualmente e entre si eles não sabem como interagir, né? A adolescência que eu tive, se eu quisesse um contato com outro adolescente, eu tinha que olhar no olho dele e falar: eu gosto de você, eu não gosto de você, esse comportamento é legal, esse comportamento não é legal. Hoje em dia, até a agressão está protegida através de uma tela, né? A gente vive adolescentes sofrendo bullying cibernético, exposição da intimidade, né? Então, é muito complicado. E, ao mesmo tempo, a gente vê essa cobrança deles de uma performance muito alta. E o mundo de hoje exige um conhecimento, entre aspas, técnico muito grande e não prepara, como a doutora mesmo disse, não prepara essa galerinha dos 10 aos 30 anos, vamos colocar assim, que é a adolescência de hoje em dia, para ter maturidade emocional. Exatamente. Eles são alijados. E a gente vive numa roda viva grande tão louca de excesso de trabalho, excesso de compromisso, excesso de conta para pagar, excesso de problema para resolver, que a gente também acaba interagindo com os filhos da gente em intertela. A conexão pai e filho também está ficando virtual ou delegada para o tio da escolinha, para a professora da escola, né? Que quando você tem um pai, por exemplo, aconteceu comigo essa semana, eu fui conversar na escola, como assim? Aí você vai lá conversar, a coordenação fica assim, um pai aqui! Né? Mas eu falei demais, doutora, eu só gostaria de agradecer, porque tudo que você falou, verdade absoluta. Quer dizer, nós podíamos ficar aqui mais poderíamos a noite toda falando só sobre adolescência. Eu sou verborrágica, doutora. Eu sou verborrágica. Eu começo a falar sobre um tema, eu não paro mais. Mas você está vivendo isso. Né? E a gente fica assustada de ver. A gente vê eles, o que a doutora falou, eles teclam, mas eles não conversam, eles não trocam fala,
porque para falar é outra área do cérebro que você tem que usar para interagir com a pessoa, que está muito mais ligada à emoção do que à razão. O teclado é totalmente funcional, é totalmente racional, né? E aí eles perdem essa interconectividade, né? Com certeza. Se vocês quiserem, né, procura sobre poda neuronal na adolescência. Poda, de cortar, de podar. É a teoria hoje mais em voga na neurociências, essa teoria da poda neuronal. O desastre que é isso mal feito. Eu li um estudo que a geração dessas crianças até os 30 anos, que eles chamam pós-millennial, acho que é geração Y, né? Eles têm apresentado declínio no quociente de inteligência. Sim. E é a primeira geração em milhares de anos que está apresentando esse tipo de déficit, de queda do quociente. A gente tinha uma ascensão do QI, se bem que, na minha opinião, de novo, não é minha área, por favor, não me leve a mal. Na minha opinião, no mundo que a gente vive, é muito mais fundamental você ter um quociente de inteligência emocional mais bem desenvolvido do que o quociente de inteligência técnica, vamos colocar assim. É lógico que um apoia o outro, mas para você conseguir sobreviver nessa selva que está aí, você ter inteligência emocional, se torna uma ferramenta mais poderosa para você poder lidar. E as crianças, elas estão alijadas disso também. Então, é assustador. A questão que veio, né? Tem sinais? A pessoa que está entrando nessa área do suicídio, ela veste uma persona. Isso mesmo, Ela veste uma persona. Então, para ela interagir, ela veste, vamos colocar ela veste a pessoa da Renata feliz. A Renata que... Você tá bem? Não, tô bem. Você não sabe o que aconteceu comigo essa semana? Tô bem demais! Eu fui viajar, eu comprei um carro novo. Aí chego em casa, olha pro teto e fico, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tô conseguindo encontrar saída nisso aqui. Eu tô deprimida. E é a persona, porque o eu exterior não é o eu interior da pessoa. Não tem sincronia. Por mais íntimo que você seja de alguém, você só consegue ver aquilo que a pessoa mostra para você. Por isso que precisa observar, né? Ir além da aparência, né? E é exatamente aí a gente volta naquilo que eu estava falando. A gente está tão ocupado, está tão intertela que a observação está prejudicada. A convivência está prejudicada. Mesmo morando na mesma casa, às vezes as pessoas não convivem. E não conversam. E não interagem, entendeu? Então é complicado, é complicado. Doutora, por favor, me perdoa, eu não quis inserir na sua área. O depoimento de mães são sempre essenciais. É um tema que, assim, é muito importante. A gente está vendo essa turminha aí totalmente perdida, totalmente, sabe? E é muito desesperador. É muito desesperador. Obrigada, viu, doutora Renata? Eu queria deixar o meu abraço. Muito verborrágica, doutora, eu falo demais. Imagina. Eu quero deixar o abraço fraterno da nossa presidente da OAB Santo André, doutora Andréa Tartucci, para a doutora Maria Cristina Ramos de Stefano. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou abrir a palavra para a doutora para suas considerações finais. Olha, eu que agradeço essa oportunidade. Eu quero amarelar o ano inteiro. Acho que nós não podemos deixar isso só para esse momento. Eu quero lembrar que existe o Janeiro Branco, que é o Janeiro da Promoção da Saúde Mental. E eu conheço um rapaz que idealizou esse projeto, o Leonardo Abrão, excelente pessoa, ele é advogado de formação, aí aconteceu uma tragédia pessoal
e ele se tornou psicólogo e é também uma das pessoas que mais sabe sobre suicídio. Eu sugiro que vocês convidem ele para falar. Com certeza. É muito bom ouvi-lo. Outra pessoa que sempre aceita todos os convites. O momento for o professor Neuri Botega. Então, nós temos um circuito. Eu vou deixar para vocês esse site, Suicídio Epidemia Calada, tudo junto.com.br. Através do site, pode comprar tanto o e-book como o livro, e eu mando depois pelo correio, para onde for. Uhum. A renda da venda do livro vai toda para o CVV. Então, eu não é algo que eu ganho nada com isso, ao contrário, eu financio nosso trabalho e eu quero, de novo, muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Imagina, nós que agradecemos. Tamo junto, viu, Muito, gente? muito, Gratidão. muito, muito obrigada. Gratidão. Eu vou encerrar os trabalhos dessa noite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença e participação de todos e deseja uma ótima noite. Muito obrigada, doutora Maria Cristina, mesmo. Obrigada, doutora Renata. Uma boa noite. Boa noite.